E essa é a maior tela que eu já pintei. 1,70 m de tela por 90 centímetros. E a madeira utilizada vai ser o tapume, que é aquela madeira que você vê usando em obras. Não exatamente em obras artísticas, mas em obras no sentido de construção. Mas nesse contexto de hoje vai ser sim utilizado para a arte. Olá, eu sou Leonardo Freund e esse é mais um Freundlândia, um quadro que eu faço música e pinturas baseados em crises existenciais. E a temática desse vídeo é que eu participei da minha primeira exposição de fato. Foi uma exposição bem legal com a curadoria do Andrés Hernandes e Raquel Fayad. E rolou lá em Itu, no Estúdio Extraordinário. E a proposta da exposição foi fazer a pintura em tapumes. E participaram 60 artistas e foi bastante interessante, bastante legal. Dá uma sensação boa poder participar de tudo isso. E poder trabalhar mais ainda no desespero, afinal eu deixei tudo para a última hora. E o resultado foi bem interessante. Afinal, a proposta da arte intuitiva é exatamente isso, trabalhar rápido, espontaneamente e de forma natural e fluida. E é bastante interessante poder conhecer vários outros artistas e pessoas com diversos níveis diferentes. Afinal, era uma exposição onde misturou pessoas iniciantes, pessoas já experientes, pessoas que estão no meio do caminho, coisa e tal. E é muito interessante que existam espaços que tenham essa mentalidade. Afinal, arte é arte. Vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder visitar e olhar o trabalho dessas pessoas que promoveram uma exposição tão maneira. E agora o lance é observar o processo criativo falatório dos meus e imagens do dia da exposição. Bora ver o quadro. E uma das coisas que eu acho que eu ando mais percebendo e ficando evidente de fazer esses quadros é a questão de chegar um momento onde tudo tá fluindo, tudo fica bom, e eu sei que vai chegar um momento que vai vir o desafio. E o desafio é um momento que eu chamo de estragar, mas não é bem estragar, porque é nesse momento que ele te coloca à prova se você vai conseguir resolver ou não. E a grande proposta de fazer esses quadros é isso mesmo. Então o quadro começa a ficar legal. Eu gosto muito do começo que eu coloquei para acontecer do quadro. Eu nunca tinha pintado uma tela tão grande, no caso é um tapume, né? Madeiras coladas uma em cima da outra para utilizar em obra. Levar o quadro para Itu. E eu nunca tinha pintado algo tão grande. E esse tapume para essa exposição é uma coisa muito legal. Fiquei ansioso para fazer, achei muito louco. É a primeira exposição que uma obra minha participa. Parece que se sentir artista quando é algo que você não levava tão a sério diferente. Sempre fui da música, sempre fui tocando, sempre vi coisas para música, sempre vi coisas para banda. E agora ver para os quadros é muito diferente. É muito bom poder ter uma orientação e ajuda de quem entende melhor nesse universo. E tá sendo bem interessante poder participar. Acho que é uma autovalidação sobre o papel de artista. É enxergar que esse papel tá sendo desenvolvido há mais ou menos uns 7, 8 anos, mas que eu considero mesmo que eu comecei a fazer sem parar como uma rotina. São 2 anos e pouco. Basicamente é quando eu começo a pintar dentro desse canal. E ela começou muito natural. Eu não sabia com o que começar. Fiquei olhando as tintas e do nada me veio um azul e comecei pelo azul e pelas tonalidades próximas desse azul. E começou a fluir tão bem que eu comecei a querer deixar do jeito que tava. Só que eu não me aguento, eu não consigo segurar isso. Isso parece que reflete muito também da minha própria personalidade ou fase que eu tô, que é ainda uma coisa não tão simples, embora eu acho que esteja mais simples do que já foi a minha arte, um pouco mais madura e elaborada, ainda meus comportamentos talvez residam no exagero. E poder refletir tudo isso com esse quadro é muito legal, porque eu começo a fazer e aí eu tenho essa ideia de colocar essa bola vermelha, que também colocar na bola vermelha podia ter parado ali e eu não consegui parar também.
eu tive que usar posca, eu queria usar dourado, as poscas novas, as canetas são maiores, eu nunca tinha usado, aquela ansiedade de usar, e você quer encaixar de alguma forma num contexto, e a proporção do quadro era outra e era muito maior, então começa a dar alguns problemas, e aí como que resolve? Eu não gosto tanto do resultado, quero fazer outra coisa, põe outra coisa por cima, ela começa a desenvolver, se mexer, caminhar e fluir, e começa a gerar um estresse, e tem um momento que eu bloqueio. E aí quando essa parte de bloqueio chega, eu acho que é a parte mais animal de poder se analisar, porque eu começo a olhar para todos os outros quadros que estão aqui pela parede aqui. Meu Deus, qual ideia, qual referência, que elemento, que movimento, que textura que eu vou usar. E você começa a ver, você começa a reproduzir, né? Trabalhar de forma mecânica, como se fosse utilizando só os recursos que você tem, a forma de resolver, e você vai vendo que não é essa forma que resolve. Você vai vendo que não é desse jeito que vai funcionar para isso. Que não adianta reproduzir uma solução numa coisa que o problema é outro, a problemática é outra, a experiência é outra. Às vezes tem funcionalidade, às vezes tem encaixe, mas o contexto não pedia isso, o contexto não fazia isso combinar. Então eu tive que achar outras formas de fazer. E isso vai levando a reflexões do quanto a gente precisa desenvolver essa espontaneidade para ter mais recursos e deixar mais livre e fazer com que a nossa criatividade flua de uma forma que o momento derradeiro ou que te bloqueia, quando esses momentos chegam, a sua criatividade está tão treinada a ser espontânea e criar do nada que você só resolve de forma simples e natural e fluida. Lógico que isso é uma utopia, é uma grande ideia legal de se ter, é ótimo de se treinar, de deixar seu cérebro sempre treinado para isso, mas existe um limite nosso, um limite físico, um limite do pensamento, um limite emocional para realizar isso. E é o que eu sempre falo, que a grande graça do artista é a sua própria limitação, porque é a limitação que acaba gerando um estilo, uma forma, e a nossa própria limitação é o que faz a gente ser a gente, que faz a gente ser único. Lógico que existem formas de expandir isso. Você trabalha um livre, um fluido espontâneo, isso traz muito movimento, só que você precisa trocar também às vezes e estudar outras formas, outros movimentos, outras teorias, outras áreas e trazer elementos de novo, e às vezes vai soar um pouco mecânico, mas na verdade é exploratório, para quando você absorver esse novo acúmulo de informação, você voltar de novo para essa coisa do livre, espontâneo, e ver o que ela traz e transforma. E isso é pegar as coisas e transformar e fazer virar uma coisa melhor, mais legal e além do que você estudou. Essa é uma ideia que vai sempre além. E esse quadro mexe bastante porque ele é grande, ele tem elementos muito loucos, ele tem coisas novas, ele tem coisas antigas, ele tem elementos que eu gosto de utilizar, ele tem problemáticas novas. O desafio por si só já era novo por ser um tapume, por ser um tamanho diferente, por ser uma coisa que, se você for parar pra ver, é uma coisa de meio, tá valendo. Por que tá valendo agora, né? Tá valendo porque agora eu vou expor de fato em algum lugar, algo mais concreto. Não que eu não tivesse exposto em outros lugares, mas não desse jeito, né? Não dessa forma, não com essa visão, não com esses elementos. Então é um desafio, uma coisa simbólica pra mim. Sinto que desde o começo do ano, o final do ano passado, parece que começou a existir uma demanda nova na minha vida, começou a vir um lugar novo, começou tudo ser diferente. Parece que deu um reset na vida, era a fase, uma nova temporada, e a demanda de resolução dessas coisas, de aceitação, de adaptação e tudo mais, é muito exigente, e os quadros acabam me ajudando a refletir sobre isso. Eles acabam fazendo com que eu chegue nesses lugares de uma forma mais saudável, ou pelo menos que sirva como um desabafo do desespero de tudo ser novo. E aí todas as coisas desconstruindo, moldando, mudando, transformando, acontecendo de novo, desenvolvendo para outro lado. Talvez fazer arte seja uma das únicas coisas que anda fazendo sentido. Afinal, eu também fico fazendo isso a vida inteira, né? Seja na música, no psicodrama, nas pinturas, no olhar, dando aula. Então acaba sendo uma coisa que é transformador. Mas o quadro em si traz muita reflexão, principalmente uma reflexão de talvez desapego, de abrir mais, porque de uma certa forma o simples do início dele é sempre legal, só que conforme vai desenvolvendo, dá até para perceber nesse outro que tá aqui mais profundo, que é para
um outro edital. Ela começa leve, começa legal, mas começa a vir um monte de coisa por cima, várias camadas, várias formas diferentes. Isso faz refletir ainda que para ser leve, ser mais solto e livre, ainda tem muito trabalho para fazer. Então, provavelmente ainda vai ter muita terapia pela frente para resolver isso. Vai ter muito quadro, vai ter muita transformação diante de tudo isso para poder chegar no leve. Que ser leve, ser simples é uma coisa muito complexa e necessita de muito trabalho. E é interessante poder perceber isso porque dá uma noção de caminho, dá uma noção de trilha a ser seguida e também uma vontade. Isso talvez por ter uma vida e cabeça sempre com pensamentos cheios, dificuldades, traumas e blá 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 serem resolvidos, faça com que o olhar para o simples, leve, fluido e tranquilo seja uma coisa a ser almejada. E é muito da hora poder estar fazendo os quadros, poder perceber isso e enxergar um caminho para a arte, um caminho para continuar nisso, diante de várias coisas que não andam mais fazendo sentido, que mudaram, que morreram. Ter algo em que se apegar e continuar para buscar respostas talvez é algo mágico, é algo esperançoso e que talvez seja de fato a motivação de todo artista, de uma forma ou de outra, em maiores ou menores níveis, mas ainda assim uma grande motivação, porque afinal é a busca pela essência, pela resposta das novas fases ou das mesmas fases, mas com olhares e percepções diferentes. E eu acho que esse quadro é uma coisa que é bem marcante, simbólico e vai ter um valor bem grande poder participar dessa exposição e talvez seja um direcionamento novo que eu vou pôr em prática e muito mais firme para minha própria vida. Interessante isso, simbólico, mágico e incrível. Então, basicamente isso, um vídeo com conteúdo diferente, ainda assim arte intuitiva, ainda assim tem a sua profundidade, mas existe uma nova demanda e caminho para minha própria arte. Então, até o próximo vídeo que vai ser uma pá de brisa.